pessoal, boa tarde. Dando continuidade aqui ao nosso evento. Sejam muito bem-vindos. Eu ia falar bem-vindas, mas tem homens também, a gente vai... Tudo bem, vai vocês participarem nessa hora, porque para falar de jornada de investimento, a gente até estava conversando disso agora, é muito legal ter públicos diversos, então todos muito bem-vindos aqui nesse painel. O meu nome é Ana Westphalen, eu sou responsável pelo research voltado para a pessoa física do Itaú BBA, e aqui eu tenho mulheres incríveis que estão super na linha de frente aí da tomada de decisão. Temos aqui do meu lado a Faiga Delben, que é Head de Crédito e Superintendente da Itaú Asset. Temos também a Paula Sarkis, colega, ela é Head do Itaú Private. E a Juliana Benvenuto, que é representando aqui a Avenue, ela é coordenadora de treinamento. Sejam muito bem-vindas. Vocês são mulheres incríveis e estão na linha de frente da tomada de decisão de investimento, representam muitas clientes de todas as partes do banco, mas eu acho que assim, a gente gosta de ouvir história, né? E sendo o mercado financeiro, o mundo dos investimentos, um universo tão masculino, eu acho que é sempre bom ver uma mulher em posição de liderança, de tomada de decisão, e essas histórias acabam inspirando muita gente, né? Então, eu vou pedir para cada uma se apresentar aqui brevemente. Pode começar, Faiga. Combinado. Boa tarde. Obrigada, é um prazer estar aqui com todo mundo. Bom, eu trabalho na Itaú Asset, sou responsável ali pela mesa de crédito, mas para vocês me conhecerem, eu tenho 34 anos, sou aqui de São Paulo, sou filha única, solteira hoje. Gosto muito de crédito, sempre trabalhei minha vida inteira com crédito, eu costumo brincar, meu DNA já virou crédito privado. Você emprestava dinheiro para as pessoas na família, não? Não, isso não. Crédito para crédito para empresa, crédito via banco. Estou há 7 anos no Itaú, uma instituição que eu gosto bastante, e acho que um ponto que eu fui aprendendo com o tempo, e tem uma pessoa que me inspira muito, que está até aqui, que é a Roberta, e me ensinou muito sobre isso, é como é importante a gente ter momentos como esse, de reunir mulheres e discutir temas de diversidade de gênero e também temas que não são necessariamente relacionados a isso, mas com a discussão feminina aqui. Então, no Itaú, eu tive o privilégio de participar ali da fundação de alguns grupos, de um grupo de diversidade de gênero, o IELA. Depois, eu trabalho ali também no Atacado Mais. São grupos que o Itaú organiza para que a gente aumente a participação feminina, para que cada vez mais a gente tenha palcos com mulheres aqui. Então, acho que esse é um pouquinho da minha trajetória. Joia. Vamos lá, Paula. Oi, gente. Boa tarde. Tudo bem? Bom, primeiro, acho que a iniciativa é super importante. A gente está aqui renovando a nossa parceria aqui com o evento. Então, parabenizar aqui Maria Helena e todos, enfim, os responsáveis aqui pelo evento. Vou falar rapidamente aqui um pouquinho da minha história. Eu estou no banco há 16 anos, mas eu faço private há 20 anos, praticamente. E no Itaú também, fazendo private desde sempre, né? Eu costumo falar que eu tenho o privilégio de poder conhecer e conviver com famílias onde existem histórias de sucesso e de todas as origens, né? Então, eu tive a oportunidade de passar ali pelo escritório de Minas e, por Minas, atender famílias não só de Minas, como do Centro-Oeste, do Norte do Brasil. O privilégio também de conhecer um pedaço ali do Espírito Santo e, mais recentemente, eu tive um convite para me mudar aqui para São Paulo. Então, hoje eu tenho a responsabilidade de liderar um time de bankers, que são as pessoas que estão na linha de frente, né, dos relacionamentos com as famílias que a gente atende dentro do banco. E de novo, aqui acho que é um prazer e acho que a ideia é a gente bater um papo hoje, dividir um pouco o que a gente está vendo, enfim, não só de mercados, mas como que a gente implementa portfólios e como que a gente vê estratégias de investimento sendo implementadas e muitas vezes, e em muitos momentos, a gente vê como hoje as mulheres estão na linha de frente, conduzindo também aqui a gestão de seus portfólios e sendo protagonistas aqui da gestão de suas carteiras. Então, acho que a ideia aqui hoje é compartilhar um pouco disso com vocês. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Eu sou a Juliana Benvenuto. Eu estou na Avenue há mais de 3 anos. Inclusive, estou super feliz e animada de estar aqui, porque eu estou voltando de licença maternidade essa semana, inclusive. Então, estou um pouquinho enferrujada aí do mercado, mas muito feliz de estar de volta. Eu comecei minha carreira nos Estados Unidos e foi assim, um choque muito grande em termos culturais, quando a gente olha para investimentos. E essa experiência me fez justamente, ao voltar para o Brasil, querer trabalhar com educação financeira, porque eu sei que a gente tem um caminho muito grande ainda aqui.
E então esse hoje é meu propósito, é ajudar cada vez mais pessoas a investirem, olhando aí não só para investimentos no Brasil, né, mas investimentos no exterior. E então assim, é um prazer enorme estar com vocês, estou super animada para essa conversa hoje. Legal. Eu lembro que quando eu comecei a me interessar por investimentos, eu fui na B3 com uma amiga minha e a gente procurou um curso, e tinha um curso lá voltado para mulheres, e daí quando a gente foi ver no final, esse curso era um curso de economia doméstica, por incrível que pareça, lá na Bolsa. Então, olhando aí 10 anos depois, o quanto que a gente já não evoluiu, o quanto também a gente tem para evoluir. Faiga, a gente está falando aqui das nossas histórias, vamos falar de jornada de investimento, mas seria um enorme desperdício ter vocês aqui e não falar um pouquinho sobre cenário, né? Então, para colocar todo mundo aqui na mesma página, eu queria que você passasse um pouquinho sobre o que está em jogo hoje no cenário doméstico, né? A gente acompanha as notícias, o Copom aqui elevando a taxa de juros, quando a gente olha nos Estados Unidos, o Fed no movimento contrário, mercado de crédito super em alta. Conta um pouquinho para a gente, atualiza a gente do que está de mais importante hoje que vocês estão vendo em investimentos. Perfeito. Acho que você falou super bem aqui. Acho que o principal tema recente tem sido a alta que a gente observou ali na taxa de juros. Para relembrar um pouquinho, a gente começa o ano num ciclo de redução de taxa de juros, com uma expectativa até de que fosse além do que o que de fato a gente viu se realizar, e a gente tem agora uma reversão e o início de um ciclo de alta aqui, muito impulsionado tanto pela questão da inflação, que a gente discute, como também pela própria atividade econômica, que tem sido uma surpresa aqui em alguns setores. Isso tem impactos diretos na economia, e aí eu faço gestão ali de crédito privado, então concedendo recursos, empréstimos para as empresas. Quando a gente fala num ambiente de taxa de juros mais alto, como que a gente olha para frente, isso traz desafios importantes para as companhias aqui. Pense que muitas empresas vivem hoje num cenário onde a geração de caixa delas, tudo que elas geram ali de caixa nas atividades, acaba sendo utilizado para o pagamento dos juros das dívidas dessas empresas. É o que a gente fala, que a empresa acaba tendo muito menor capacidade de financiamento. Então, o ambiente macro, esse ambiente de taxa de juros maior que a gente está vivenciando aqui, e é diferente do ciclo que a gente está vendo lá fora, faz com que as nossas empresas no Brasil tenham um desafio ainda maior nesse contexto de taxa de juros. Por outro lado, pessoal, quando eu olho o macro e o micro aqui, eu gosto muito sempre de olhar sobre a ótica das empresas, dado o meu background em crédito aqui, a gente também tem um grupo de empresas que são as sobreviventes. São empresas muito robustas, muito resilientes, com balanços muito fortes, que navegaram por ciclos econômicos muito diferentes. O Brasil está acostumado a navegar aqui por ambiente de taxa de juros alta, com reversão desse ambiente, com uma volatilidade maior, uma volatilidade que a gente tem observado na taxa de câmbio ao longo desse ano. Então, a gente tem diferentes desafios, uma preocupação, uma atenção especial ali a toda a questão fiscal no Brasil. Temos mudanças importantes acontecendo, reforma tributária que foi discutida ali, e acho que traz mudanças importantes quando a gente olha para o médio prazo no Brasil. Nesse contexto, que sem dúvida quem está aqui hoje jogando, sejam investidores, sejam empresas, sejam instituições aqui já muito mais fortes, muito resilientes aqui, por saberem operar em diferentes cenários. Legal, Juliana. Agora queria passar um pouco para você contar para a gente o que tem de oportunidade principal para a gente olhar no mercado lá fora. Perfeito, Ana. Vou até dar um passinho para trás, só para contextualizar um pouco também o cenário internacional, né? A Faiga comentou aqui do cenário Brasil, acho que vale só contextualizar onde estamos lá fora. Então, voltando ali para a pandemia, né, pessoal, a gente viveu um cenário de taxas de juros globais muito próximas, muito baixas, né? Nos Estados Unidos, as taxas de juros ficaram ali em zero. E o próprio governo americano injetou muito dinheiro na economia, mandou cheque para as famílias, enfim, a ideia era incentivar a economia porque estava tudo fechado. E, bom, isso naturalmente acabou gerando inflação. A gente teve também a guerra na Ucrânia, enfim, problema na cadeia de suprimentos global. E a inflação, que até então não era um problema, né, ela começou a se tornar um problema. E o Fed teve que vir com um posicionamento bem diferente. A gente sai de um cenário de juros a zero e começa-se uma alta bem forte dos juros nos Estados Unidos, né? A gente saiu de zero, foi para mais de 5% em questão de meses. E isso, naturalmente, mexeu bastante com os mercados. 2022 foi um ano bem ruim, né, pessoal? A gente viu, enfim, bolsa caindo, renda fixa lá fora caindo bastante também, porque é justamente por conta dessa taxa de juros mais alta.
2022, como eu falei, foi um ano muito ruim. 2023 se falava muito em recessão. Então, vai ter recessão nos Estados Unidos, enfim, juros lá em cima, a atividade vai começar a cair. A inflação disparou, né, foi para mais de 9% ao ano. E essa recessão nunca aconteceu. Então, passou-se ali 2023, bolsa para cima, enfim, a economia americana extremamente resiliente, forte, vindo com dados fortíssimos. E chegamos em 2024, a inflação de fato começou a ceder. Estamos ali próximos da meta do Fed, né? Então a meta do Fed é de 2%, acho que vai ter os dados agora do PCI na sexta-feira, deve ficar ali em 2,5%, então a inflação de fato começou a ceder. O Fed ele tem um mandato duplo, então ele não olha só para a inflação na hora de definir a taxa de juros, ele olha também para o mercado de trabalho. O que aconteceu aí nas últimas semanas, principalmente, foram dados não tão positivos do mercado de trabalho. Então, o Fed olhou e falou, poxa, eu preciso fazer alguma coisa aqui, né? Se falava muito quando que o Fed vai começar a cair os juros. Na última reunião, ele veio com a queda de 0,5% nos juros, né? Então, a gente sai ali de um patamar de 5,25%, 5,5% para 4,75%, 5% ao ano. Ainda assim, são taxas muito elevadas. Essas taxas mais altas, pessoal, elas geram o quê? Oportunidades. Por mais que, enfim, freie o mercado, né, tende a segurar a economia, quando a gente olha na perspectiva de investimentos, principalmente de renda fixa, você tem taxas em ativos nos Estados Unidos, em dólar, extremamente atrativas. Taxas que a gente não via há mais de 2 décadas. Então, a gente viu já há algum tempo essa oportunidade em renda fixa. Os títulos nos Estados Unidos, eles são majoritariamente pré-fixados. Então, eu tenho aí essas taxas já pré-fixadas a níveis mais altos. Acho que muita gente aqui no Brasil, principalmente, né, se questiona, poxa, mas está falando de taxa de 5%, agora 4,75%. Aqui no Brasil, a gente tem 10,75%, né, ao ano. As taxas são muito diferentes. Para que eu vou investir lá fora se eu tenho taxas altíssimas aqui? Mas a gente não pode esquecer que existe uma variável muito importante no meio do caminho, que é a variável do dólar, né? Moeda forte. Enfim, nos últimos 10 anos, a média de retorno do dólar frente ao real foi de 8% ao ano. Então, quando a gente compara a rentabilidade lá fora com a rentabilidade aqui no Brasil, eu não posso esquecer dessa variável. E, bom, toda a relação risco-retorno, né? O Brasil, obviamente, só paga mais porque tem mais risco. Aí acho que a gente depois pode explorar um pouco mais nesses aspectos, mas era só para dar esse contexto. E as taxas agora começaram a cair. Quando os juros caem, né, os títulos pré-fixados se beneficiam muito, porque existe uma relação inversamente proporcional da taxa de juros e o preço desses títulos. Então, por que eu estou falando que a renda fixa era uma oportunidade muito boa? Ainda é com esse cenário de queda dos juros. Porque quando as taxas de juros caem, o preço dos títulos de renda fixa sobe. Ou seja, se eu estou posicionado nessa renda fixa pré-fixada e as taxas de juros caem, a curva de juros cai, eu tenho uma valorização desses meus títulos de renda fixa. Tá? Então, a gente está enxergando ainda oportunidades. Quem entrou há alguns meses atrás realmente viu uma performance muito positiva nessa renda fixa. Isso não quer dizer que o momento já passou. Tá? Então, a oportunidade ainda existe. E do lado de bolsa, né, lá fora, a gente já está ouvindo há bastante tempo, as bolsas americanas estão nas máximas históricas, não é hora de investir, passou-se anos e as bolsas continuam batendo as máximas históricas. Então, a gente olha muito para o investimento lá fora como um investimento de longo prazo. Para quem, de fato, se posiciona, vai fazendo aportes e vai investindo ao longo do tempo, não importa quando você entra, né, se mostra um investimento extremamente rentável. Então, falei bastante, né? E acho que é muito legal comentar que isso diversifica o portfólio do investidor, né? Perfeito. A gente tem ciclos diferentes entre Brasil e Estados Unidos, Brasil e mundo, e aí quando a gente junta isso dentro do nosso portfólio, é a forma de mitigar riscos, está exposto a mercados diferentes com menor correlação. Então, se um vai bem, talvez o outro não vá tão bem, mas você está protegido ali, porque você diversificou adequadamente seu portfólio. Acho que isso é o legal do investimento, tanto local quanto do investimento internacional. Perfeito. A gente tem que estar exposto a esses ciclos, né? Não pode ficar esperando a hora que parece uma boa opção, porque daí a gente já perdeu a pernada, só fica correndo atrás do rabo, né? Vocês falaram um pouquinho agora sobre essa parte de implementação. Eu queria saber da Paola um pouco do bastidor, né, Paola? Porque você atende os clientes private.
e a gente vê as notícias, a gente acompanha as recomendações de investimento, mas assim, como que acontece a implementação dessa tese de investimento? Legal. Eu vou falar um pouquinho da implementação, mas eu acho que vale trazer um pouco aqui da robustez, né, do nosso processo de investimentos. E eu vou falar não só pelo private, mas eu acho que eu posso trazer aqui também a experiência que o cliente, pessoa física do banco, hoje tem, né, em relação à implementação aqui de todos esses cenários e de todas as oportunidades, né, como é que isso chega, né, na ponta final ali, na recomendação, enfim, seja do banqueiro, seja dos especialistas, né, seja dos gerentes, como é que isso chega para os nossos clientes, pessoas físicas, né? Então, assim, no final do dia, a gente tem um time bastante robusto, né, um time que se reúne no mínimo 10 vezes por ano para discutir todo o cenário global. A gente acaba tendo a oportunidade de passar por 12 países, né, ao longo desses 10 meses, e 10 meses se tudo estiver correndo bem, né? Acho que no meio do caminho aqui, se tiver algo que fuja um pouquinho aqui das agendas recorrentes dos nossos comitês, a gente acaba tendo aqui a oportunidade de se reunir numa agenda extraordinária, justamente para tentar discutir se os nossos portfólios estão no caminho certo, né, nesse novo cenário, e se a gente tem alguma coisa para fazer ou para recomendar para as nossas famílias. Então, dito isso, né, óbvio, nós somos um banco, né, acho que além de prestar aqui serviços de várias esferas, no final do dia a gente tem a preocupação em cuidar da liquidez do nosso cliente. Mas antes, né, de vir com uma recomendação, a gente entende que é muito importante a gente ter conversas bem profundas com as nossas famílias. Eu acho que entender não só a liquidez que a gente gere hoje dentro do banco, mas quem é esse cliente, né? Qual que é o portfólio dele, considerando não só a liquidez no banco, mas outros bolsos também, né, para a gente evitar correr os mesmos riscos em instituições diversas. Acho que além da liquidez, qual que é o patrimônio imobiliário desse cliente, né? Esse cliente ele tem uma renda originada, né, cuja origem é mercado imobiliário. Isso é importante porque mesmo que eu esteja vendo, né, que o banco esteja vendo uma oportunidade, por exemplo, para uma recomendação no mercado imobiliário, se é um cliente que já tem exposição ao mercado imobiliário via economia real, não faz o menor sentido eu recomendar esse ativo para ele. Então, entender o cliente na sua existência, né, quais são as preocupações, como é que eu vou implementar via planejamento as preocupações dele, isso vem antes, né, da parte toda da implementação. Então, acho que tendo feito o diagnóstico correto, né, de quem são, o que precisam, para que caminho vou, a parte da implementação, ela acaba sendo uma consequência, né, das conversas todas que todos esses especialistas acabam tendo. E aí, fazendo um paralelo com o que vocês duas falaram, os nossos clientes hoje, eles recebem uma recomendação ativa de diversificação, inclusive de moedas, né? Então, hoje o cliente brasileiro ele tem, né, a opção de fazer a diversificação dele através de recursos, através de opções, mantendo recursos dentro do Brasil, ou através aqui da Avenue, ou, enfim, dependendo aqui do porte, do tamanho, né, da liquidez do cliente, tem outras formas também. Então, assim, fazendo aqui um paralelo com o que eu comentei. Então, eu acho que tem o cenário, tem as recomendações, né, tem a forma de implementar, mas, no final do dia, a gente vai implementar muito de acordo com o perfil individual e a necessidade individual de cada família, né? Então, dando um exemplo, vamos pensar que a nossa recomendação hoje é de aumentar a exposição à inflação, né? Tendo essa conversa, eu vou saber se eu vou implementar a inflação via um portfólio de previdência ou via um ativo isento de imposto através ali de um título um pouco mais curto. E por aí vai. Paula, você entrou um pouco na parte de perfil, né, dos clientes. Você tem visto no seu dia a dia a mulher mais protagonista nesse momento de conversar sobre patrimônio, sobre sucessão, sobre portfólio? Você tem visto essa evolução? Eu tenho, assim, acho que é uma percepção assim, super clara, assim, né? Acho que cada vez mais as reuniões acontecem, né, com mulheres, a origem do recurso é através ali de, enfim, de trabalho e empreendedorismo da mulher.
Então, hoje, assim, muito claramente, acho que assim, os números são importantes. Hoje, quase 50% das nossas clientes do private são mulheres, e a gente percebe aqui um crescimento forte, né? E tem alguns estudos bem recentes de mercado global de wealth que falam que em torno de 85 trilhões de dólares nos próximos anos, né, desde 2021 até 2045, eles vão se movimentar para a próxima geração. E boa parte dessa movimentação vai para mulheres, né? Então, assim, acho que tenho, sim, uma percepção clara, né, de um interesse maior das mulheres. Hoje, dentro do Itaú Private, a gente tem, e acho que vale super dividir aqui com vocês, né, mas a gente tem uma academia, né, a gente chama de Private Academy, é um programa de educação financeira. A gente entende que uma das formas, inclusive, da gente criar conexão com as famílias clientes e com as novas gerações, né, os filhos dos nossos clientes, é através desse programa. Com ele, a gente consegue realmente assim se aproximar bastante. E a gente tem módulos já desenvolvidos que vão desde módulos bem básicos de educação financeira, passando ali por mercados de renda fixa, aí a gente divide um pouco a renda fixa em pós-fixado, pré-fixado, inflação, passa ali por multimercados, renda variável. A gente tem um módulo específico sobre investimentos internacionais, alternativos, finanças comportamentais. E o que a gente fez recentemente, teve muito sucesso, foi aplicar esses módulos num grupo específico para mulheres. E a percepção é que tem muito engajamento, existe nesse evento, nesse grupo, uma sinergia e uma vontade não só de trocar, mas de perguntar, de entender e de querer dar continuidade. Então, isso para mim é um sinal muito claro de que a gente está, de fato, enfim, acho que sendo aqui protagonistas protagonistas aqui da gestão aqui dos nossos portfólios, até porque, como eu comentei, né, acho que hoje eu represento o Private, falei um pouco aqui do banco, mas tem uma responsabilidade muito grande em perpetuar o patrimônio quando se tem, né, um patrimônio dessa magnitude. Então, ter interesse das mulheres que hoje gerem patrimônios só nos ajuda, né, a ajudá-las a perpetuar ali o patrimônio familiar, enfim. Tem um fator prático aí que nossa expectativa de vida é maior, né? A sensação que em algum momento vai vir para a gente uma tomada de decisão nesse sentido, quando a gente fala de patrimônio, né? Você falou sobre essa questão da educação financeira, alguns vieses comportamentais que acabam acometendo nós, mulheres, na hora de investir, né? Tem um viés, passando um pouquinho para a Juliana, que acomete muito o investidor, que é aquilo de assim, eu só vou investir naquilo que eu conheço, naquilo que eu tenho proximidade, né? Isso acontece muito assim, às vezes eu vou investir em ações só de um mercado que eu conheço, porque é um tema que me interessa, e acaba que você fica com um portfólio super alocado no setor específico. E quando a gente fala de diferentes geografias, a gente tem o home bias, né? Que é aquela coisa, eu vivo no Brasil, eu estou investindo aqui, está super diversificada a minha carteira, eu tenho renda fixa, tenho ações, eu tenho dólar, tenho crédito, só que tudo aqui no Brasil, né? E a gente esquece que o Brasil é uma parcela pequena da economia mundial. Conta um pouco para a gente como que você está vendo hoje a participação de brasileiros, a curiosidade, o interesse em diversificar, e o que a gente tem aí nessa parceria com a Avenue que o cliente pode ter acesso. Perfeito. Essa questão do home bias ela é muito real, né? Não é só no Brasil, inclusive, acho que todo o mundo, né, tem essa questão do home bias. Então, todo mundo prefere investir no que conhece. Mas quando a gente olha para fora, outros países, o percentual que o pessoal investe dentro de casa e fora de casa, ele existe o home bias, mas ele é um percentual até que interessante. Então, o próprio americano, né, que tem ali quase 50% do mercado global de investimentos, eles investem 25% fora, 75% dentro de casa. Você pega outras, o Chile investe 60% dentro de casa, 40% fora. Então, todo mundo prefere investir onde tem mais conforto. Só que aqui no Brasil, como você comentou, Ana, esse cenário ele é muito ruim. Para vocês terem uma ideia, pessoal, aqui no Brasil, o brasileiro investe 98%, quase 99% do patrimônio aqui no Brasil. Então, a gente bota basicamente tudo que a gente não olha para fora. E o mais contraditório de tudo isso é que
a gente representa menos de 1% do mercado global. Então, assim, a gente é 1% do mercado e a gente investe 99% dentro de casa. Né? Então, de fato, esse cenário precisa mudar. Não faz muito tempo, era realmente muito difícil, muito complicado abrir conta lá fora. Então, você precisava realmente ter muito dinheiro, era super burocrático. E hoje em dia já não é mais assim. Então, a Avenue, ela nasceu em 2018, ela veio realmente para democratizar esse acesso. Hoje a gente vê várias instituições seguindo o mesmo caminho. E hoje você já consegue abrir uma conta em menos de 10 minutos, de forma totalmente digital, do seu sofá, investindo com um mínimo de $5. Então, assim, hoje o investimento internacional ele é para todo mundo. E todo mundo deveria ter uma parcela lá fora. E eu falo isso por quê? Porque, poxa, se a gente for analisar até o nosso dia a dia, até falo para todo mundo, pega 24 horas do dia de vocês e reparem nas marcas que vocês consomem. Eu tenho certeza absoluta que, assim, eu vou ser bem conservadora aqui. Pelo menos 5 marcas do dia a dia de vocês são marcas globais. Mas, assim, estou sendo bem conservadora, porque, no geral, é 15, 20 para cima. Então, assim, a gente tem, sim, uma vida dolarizada. Mesmo que a gente more no Brasil, gaste aqui no Brasil. Então, a gente realmente precisa ter esse acesso, a gente precisa trabalhar com investimento internacional. Aqui, voltando no que a Faiga comentou, diversificação. Eu acho que essa é a palavra-chave quando a gente fala de investimentos. Então, quando eu concentro tudo aqui no Brasil, eu não estou diversificando o meu patrimônio, porque eu estou concentrando em apenas 1% das possibilidades de investimento. E eu acho que essa parceria de Avenue e Itaú, ela veio justamente para complementar todo o portfólio, mostrar que o investimento internacional ele é importante. E o que a gente tem de oportunidade? Né? Onde que a gente consegue investir? Em tudo, basicamente, que tem lá fora. Né? Então, a gente consegue acessar o mercado de renda variável, são mais de 8 mil ativos disponíveis, entre ações, ETFs, REITs, as ADRs. Você tem fundos de investimento das principais gestoras globais, com todos os tipos de estratégia também. Tem os bonds, que são os títulos de renda fixa, seja Tesouro Americano, empresas americanas. Tem Tesouro Brasileiro lá fora, né? O próprio governo brasileiro emite dívida em dólar. Empresas brasileiras, empresas do mundo inteiro, fazendo renda fixa em dólar. Tá? Tem os CDs, certificados de depósito, tem inclusive CD do Itaú. Então, assim, o portfólio de investimentos é gigante, as possibilidades são imensas. Como eu falei, o mercado americano ele hoje representa mais ou menos 50% do mercado de investimentos global. Então, tem muita liquidez, né? É um mercado que tem diversas opções. Então, inclusive, agora está entrando opções dentro da plataforma. Né? A ideia é que o mercado americano esteja disponível para todo mundo e com tudo que ele oferece. Tá? Bom, obrigada. Antes de abrir para as perguntas, que eu imagino que o pessoal deve estar morrendo de vontade de tirar dúvidas, eu ia pedir uma dica para cada uma de investimento. Eu já vou considerar que é globalização, que é diversificação, que é olhar para fora. Então, eu vou passar para a Paola agora e depois para a Faiga, para saber do lado delas. Eu, na verdade, vou fazer um paralelo aqui, porque, enfim, acho que tem a ver aqui com o tema, que é talvez até uma pergunta de alguns de vocês, que é quantos % fora do Brasil eu deveria ter, né? E a resposta ela não existe uma fórmula mágica, né? Hoje, para dar uma ideia de dimensão aqui, do portfólio que o Itaú Private gere, 25% desse portfólio, desse AUM, está fora do Brasil, mas a gente tem clientes, né, que tem uma concentração enorme fora, clientes que ainda não fizeram a sua diversificação, mas na média são 25%. E por que eu estou falando isso? Porque aquela conversa inicial que eu comentei, né, antes da implementação, ela é super importante, porque ela vai dar a dica de quantos % fora eu deveria ter. Acho que na linha da diversificação, quanto mais patrimônio e mais risco eu tenho no Brasil, e não só a liquidez, né, quando você considera a empresa, né, a volatilidade que essa empresa tem, os ativos imobiliários, a relação desses ativos imobiliários com a economia, enfim, com todos os desafios que a gente tem como país. Então, quanto mais o risco do patrimônio está dentro do Brasil, maior deveria ser a sua diversificação internacional. Mas aqui no final do dia a dica tem que ter, né, assim, a exposição a outras moedas, ela realmente traz o benefício aqui da gente diminuir o risco, né, e potencializar aqui o resultado no final do dia.
Legal, Faiga, por favor. Vamos lá. Quando eu olho uma dica de investimento aqui, eu acho que é contratar ou buscar ao seu redor assessores, pessoas que conhecem muito bem o que estão fazendo para te recomendar os investimentos. E aí pode ser você tomando essa decisão sozinho ou delegando isso para quem está fazendo isso o dia inteiro. Então, no caso de fundo de investimento, e eu trabalho na Itaú Asset, você tem profissionais de diferentes mercados, especialistas em renda variável, especialistas em câmbio, especialistas em inflação, especialistas em crédito, olhando quais são as melhores oportunidades todo o tempo. Eles estão dedicados, eles estão formados e só fazem isso do dia a dia. Eles têm escala, a gente ali na Itaú Asset consegue negociar volumes maiores, agregados. Então, muitas vezes, ao invés de trazer essa responsabilidade para a gente, em algo que a gente não vai conseguir acompanhar no dia a dia, que a gente não vai conseguir ter a profundidade necessária para fazer um investimento adequado, com conhecimento adequado, acho que contratar uma área, uma pessoa, e aí contratar um fundo, ou ter um especialista em que a gente confia, que conhece bem os mercados, é uma forma de reduzir muito o risco e ter essa alocação do seu portfólio mais adequado para o seu apetite de risco, para o seu mandato, para o que você está buscando. E você deve estar sendo muito demandada aí nos últimos dias, né? Porque os produtos de crédito, assim, é o que todo mundo está querendo saber no momento, né? Verdade, 2024 é o ano do crédito. Então, deixa eu contar um pouquinho, assim, vou contar bem breve. Ixi, agora fica à vontade, que é o seu momento. Vamos lá, para todo mundo conhecer um pouquinho. Acho que o mercado de crédito, esse ano, está vivendo um fluxo de recursos muito alto. Então, muita gente tem buscado investir em crédito. Por quê? Primeiro, está relacionado até o começo do nosso bate-papo aqui. A gente está num ambiente de taxa de juros alto. No ambiente de Selic alta, a renda fixa é um investimento atrativo. E é isso que a gente tem visto um fluxo muito forte. Além disso, o mercado de crédito esse ano vem de uma valorização expressiva, uma valorização importante dos ativos de crédito. Por quê? No ano passado, vamos relembrar um pouquinho, começo do ano passado, o mercado de crédito sofreu. A gente teve ali eventos, como o caso de Lojas Americanas, Light, que fez com que os ativos se desvalorizassem. Eram casos pontuais, mas com uma aversão a risco dos investidores, a gente viu o mercado como um todo sofrendo. E aí, a partir especialmente do segundo semestre do ano passado, o mercado começa a perceber assim, não é tudo que tem problema, não é tudo que é um caso como que foi de Lojas Americanas. Tem muita coisa boa, mas que estava muito barata, tinha muita oportunidade. E aí a gente vê a volta do investidor para o crédito privado, a partir especialmente do segundo semestre do ano passado, e desde então a gente vê essa valorização de ativos. Em crédito, quando a gente fala em valorização de ativos, a gente fala em uma redução do spread de crédito que as empresas estão pagando. E é esse o ciclo que a gente tem observado. Com isso, os produtos que investem em crédito vão muito bem, têm performances atrativas, e aí o investidor olha sempre a performance que aconteceu e fala, oxa, olha, foi legal, os fundos de crédito foram bem, vou investir. Aqui, pessoal, é a minha recomendação de cautela. Eu acho que em crédito tem muita oportunidade, mas a gente não pode olhar para o passado, para qualquer tipo de investimento e entender que é isso que vai acontecer no futuro. Acho que aqui vale de novo esse ponto de buscar a recomendação adequada. Então, o mercado de crédito, a gente vivenciou um ciclo difícil no primeiro trimestre do ano passado, de 2023, especialmente depois do segundo semestre do ano passado, a gente vê uma valorização dos ativos, um fluxo muito forte, e aí, sem dúvida, 2024 é o ano do crédito. Especialmente aqui, quando a gente fala em investimento em pessoa física, a gente tem visto muita demanda por investimentos isentos de imposto de renda. Então, acho que isso a gente não pode deixar de falar. A gente sempre investiu em LCIs, em LCAs, que são letras emitidas por grandes instituições ou por bancos aqui isentas de imposto. No começo do ano, teve uma mudança na carência dessas letras, elas se tornam mais longas, um investimento mais longo, mas tem outras alternativas isentas de imposto que a gente viu ter bastante demanda ao longo desse ano, em especial os fundos de infraestrutura, que são fundos que permitem ao investidor, através do investimento em crédito destinado à infraestrutura no Brasil, ter também um investimento isento de imposto de renda. Isenção no ambiente de alta de taxa de juros faz muito sentido. A isenção é sobre o nominal inteiro, sobre o IPCA, nesse caso a inflação, mais um cupom. Então, a gente está falando de uma isenção em taxa de juros ali super relevante que compõe o retorno ali do investidor. Maravilha, gente. Acho que trouxemos aqui mulheres inspiradoras, tomadoras de decisão, falamos de cenário, falamos um pouquinho de portfólio. Acho que agora é um momento legal para abrir para perguntas. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu sei que, né, todo mundo está esperando a Luísa Trajano, então fica aqui uma oportunidade, se ninguém quiser fazer nenhuma pergunta. Não? Nenhum? Então, eu agradeço muito. Uma pergunta aí. Boa.
Obrigada. Num banco desse porte, que é o Banco Itaú, né? Então, gente, vocês são crânios demais. E vou pensar numa pergunta aqui, sem pensar anteriormente. Eu venho de uma ascensão de carreira, sou bem ambiciosa. Meu marido, às vezes, briga um pouquinho comigo, porque eu sou muito ambiciosa. E eu até falo para ele, né, a diferença entre ambição e ganância. Nós que somos mulheres, muitas daqui devem ser empreendedoras. E a gente faz com o nosso braço, né? É muito legal, assim, a gente conseguir chegar lá. E estava comentando com as meninas, eu sou cliente do Banco Itaú desde 1994, quando entrei na Faculdade de Engenharia do Mackenzie. Legal. E estou até hoje no Banco Itaú e acompanho o trabalho de vocês de perto. Eu tenho uma curiosidade, eu invisto muito em imóveis, porque eu sou especialista no mercado de alto padrão de imóveis, sou engenheira civil. Mas eu gosto muito da área financeira e eu acho que a nossa vida tem que ser o equilíbrio, né? Eu queria saber qual é o budget, né, que o cliente tem que ser para ele ser um cliente do private. Ele tem que ter um budget apenas em dinheiro ou ele pode ter um budget comprovado por IR, que ele tem também um patrimônio diversificado? Como é que funciona essa questão aí dentro? Eu joguei essa bola aí na mão da Paola. Vamos lá. Hoje, o private ele atende famílias com patrimônio líquido investido a partir de 15 milhões de reais. Isso não quer dizer que a gente só traz os clientes de 15 milhões de reais, né? Eu acho que muito do que eu falei aqui conheça na profundidade, né, o cliente que está na sua frente. Eu acho que aqui, assim, não só o private, mas como o banco, acho que o interesse genuíno, né, de conhecer a família, entender a família e entender qual que é o melhor segmento hoje dentro do banco para cuidar daquela família. Então, espero ter respondido, mas no final do dia acho que é isso, é estar na frente do cliente, entender e ter a certeza de que, né, aquele lugar que a gente direcionou, né, para cuidar, né, do portfólio e para cuidar da história, ao longo do tempo vai ser, né, o melhor lugar. E nada impede, né, do cliente que começa, né, no Uniclass, vai para o Personalité, né, vai para o Ion, chega no Private. Né? A gente tem várias histórias como essa e um dos nossos objetivos é acompanhar, né, a jornada da família desde o início, né, até o final e retroalimentar. Né? Então, eu acho que aqui, no final do dia, assim, acho que o banco está à disposição de vocês todos e a gente sempre vai ter um lugar especial para cuidar de cada um, dependendo aí da necessidade do momento de vida. Acho que Faiga é direcionada mais para você. Você falou muito de crédito. Eu estava ontem num outro evento que você estava também falando sobre crédito. Como que eu vou formular isso? Mas como que você pode ter estômago para aguentar as oscilações do IMAB, considerando o CDI, que é bem tranquilo, né? A renda fixa não é fixa, de verdade, e com essas debêntures de infraestrutura fica mais difícil ficar de fora, mas aguentar também as oscilações do IMAB e o IPCA. Legal, ótima pergunta aqui, assim. Vamos lá, vou separar em duas partes a resposta. E a primeira, assim, estômago para o IMAB. Quando eu olho para longo prazo, para investimento de longo prazo, e infraestrutura no geral está relacionado a isso, eu gosto muito de ter proteção à inflação no longo prazo, especialmente no Brasil, com os desafios que a gente tem, com o CDI que já foi muito baixo lá atrás, vamos lembrar, que em algum momento a gente vê também voltando ali a ter um ciclo de redução. A gente está agora num ciclo de alta, mas são ciclos. E quando eu olho para longo prazo, eu gosto de compor meu portfólio em parte com uma inflação no longo prazo. Inflação isenta eu gosto ainda mais. Por isso, eu acho que o IMAB traz essa exposição aqui para o investidor. De novo, para uma parte do portfólio. E ela vai, no dia a dia, parecer que tem muito mais vão mesmo. Chacoalha, dá mais medo, tem que ter mais estômago. Mas, por outro lado, a gente, quando olha no longo prazo, vê ali uma boa alocação de capital, especialmente nos níveis atuais de taxa de juros. Então, eu gosto muito do momento de entrada. Agora, para atender aos nossos clientes que talvez não tenham estômago, ou para a parte do investimento em que a gente quer uma vida mais tranquila ali, dormir um pouquinho melhor, a gente também tem fundos de infraestrutura
em CDI. Então, o que a gente faz com a nossa tecnologia de gestão? Eu invisto em debêntures em inflação, porque para serem isentos de imposto de renda, a lei diz que 99% tem que ser inflação, pode ser pré-fixado, que quase não existiu, tem outras opções ali, mas grande parte é inflação. Mas nós, como gestores, a gente converte dentro do fundo essas debêntures em inflação para debêntures em CDI, sem perder a isenção fiscal, para compor o portfólio dos investidores aqui, especialmente naquela parcela aqui que é um risco menor, uma exposição menor à taxa de juros. Então, vai ter uma exposição de crédito de longo prazo também. Quando a gente fala em investir em inflação, a gente tem que lembrar em infraestrutura que a gente está falando de créditos com 5, 6, 7 anos de prazo médio. Prazo final, às vezes, é de 20 anos, quando eu estou emprestando para uma empresa. E aí a gente traz essa opção do investidor compor seu portfólio, tanto em IMA-B, relacionado à inflação, quanto no CDI, ali no pós-fixado, como também pré-fixado. A Itaú Asset é a única asset que tem hoje fundos pré-fixados que oferece ali para os investidores uma alternativa não de estar exposto nem a CDI, nem a inflação, mas compõe a nossa grade aqui de opções para diversificação, na linha do que a gente falou aqui ao longo do painel. Temos mais perguntas? Acho que dá tempo de mais uma, né? Para a Faiga. A gente está falando muito em renda fixa e IPCA mais 6, né, que todo mundo fala. Quando a gente olha os históricos, IPCA mais 6, com o mundo, com juros menor lá fora, a gente fala, puta, isso é muito bom. E hoje, com juros maior, mesmo caindo nos Estados Unidos, IPCA mais 6 é tão atrativo assim ou poderia ter um spread maior, olhando o fiscal e tudo mais? Vamos lá, acho que uma boa pergunta aqui também. O que eu olho aqui, assim? Eu gosto muito de uma posição, e a gente faz vários estudos no mercado, onde alocar capital e pensar mais isso no longo prazo é sempre uma boa oportunidade. E aqui eu acho que quando a gente traz essa isenção fiscal, você tem um benefício adicional aqui, dado que a gente estava falando agora de infraestrutura. Hoje a gente consegue, em alguns casos, alocar até um pouco acima disso. As debêntures de infra hoje permitem buscar um prêmio pequenininho adicional, mas a gente consegue aqui para compor o nosso portfólio. Eu, pessoalmente, gosto, e acho que é um bom momento, mas faria junto com o movimento para aproveitar o ciclo de queda de taxa de juros lá fora também, que esse é o momento de valorização dos ativos. Muito mercado antecipa, acho que isso é importante ter em mente. Quando a gente fala aqui que a gente tem um ciclo de queda de taxa de juros lá fora, o mercado já coloca parte disso na conta. Então, a gente já precifica isso ao comprar um ativo. Você já paga com uma expectativa de um retorno menor, porque o mercado está vendo que isso vai acontecer. E aí, de novo, eu vou voltar aqui para esse ponto de equilíbrio, de diversificação de portfólios. Mas, resposta muito objetiva para você, eu acho que a partir de IPCA mais 6, ainda mais isento, é um bom momento, é uma boa alocação de capital aqui, na minha visão. Não sei se você quer complementar com algo aqui também da parte do off. Não, mas eu acho que é bem na linha do que você falou. E vale para investimento lá fora, acho que foi um pouco do que eu já comentei, né? Então, taxa de juros caindo, enfim, os títulos ainda estão atrativos, mas foi o que ela falou também, já é um pouco precificado. Então, acho que a diversificação, no final das contas, é extremamente relevante. Não dá para colocar tudo no IPCA mais 6, porque tem o risco país, né? No final das contas, é o que você falou, então o risco fiscal ele sempre vai existir, a gente não sabe como vai estar daqui a 2 anos, 5 anos por aqui. Então, no final das contas, essa diversificação lá fora, ela reduz muito o risco da carteira e ela aproveita um momento interessante também para buscar retorno, porque não é só proteção hoje lá fora, mas também retorno, tanto em renda fixa quanto em renda variável. Então, só para complementar mesmo. E só para finalizar aqui, hoje é uma das principais recomendações que a gente tem ativas dentro ali da nossa estrutura de investimento para a pessoa física, é uma alocação em inflação e considerando os níveis atuais, principalmente, e a isenção que a Faiga comentou. Joia, a gente tem uma última pergunta lá atrás. Oi, boa tarde. Meu nome é Gisele, eu sou coordenadora no ION. E eu acho que aqui na sala a gente está vendo não só mulheres investidoras, mas mulheres que também trabalham no mercado financeiro. E olhando vocês 4 em posições que até pouco tempo eram só ocupadas por homens, eu queria que vocês trouxessem, em poucas palavras, mais um conselho de carreira para as mulheres que hoje trabalham no mercado financeiro, além de ter os seus próprios investimentos, e buscam se desenvolver a sua carreira nesse mercado. Eu vou começar falando muito da questão do exemplo, né? Eu acho que quando a gente olha para cargos acima e tem gente para se inspirar, eu acho que isso é muito motivador, assim, porque por ser um universo muito masculino, a gente carece
de pessoas para se inspirar, até para não achar que a gente está passando por algumas dificuldades sozinhas, né? Então, eu acho que por isso que vale assim, a gente chamar muito atenção para a falta de mulheres em cargos de liderança, em alta gestão, né? Então, eu acho que é uma questão, a gente já mostrou, né, nosso valor, estamos cada vez mais assumindo protagonismo, mas falta aí esse espacinho final. Mas eu, basicamente, acho que o principal é mirar em alguns exemplos, assim, no banco. Vocês estão vendo aqui um pouco aqui as colegas que estão aqui do meu lado, mas assim, tem muita gente, muitas mulheres boas e às vezes a gente chama, eu estava conversando agora com a Faiga, eu falei, Faiga, ajuda a gente a conhecer mais gente, a fazer nosso grupo, a gente se conectar. Eu acho que no dia a dia é algo que ajuda bastante. Do meu lado, eu vou falar que tem que ter muita resiliência. Acho que a gente... Você roubou a minha. Roubei essa... falar que resiliência é fundamental na carreira aqui, assim. Acho que são ciclos, todas as carreiras, a gente tem que olhar a direção. Tem horas que você fala, poxa, não era exatamente isso que eu pensava, mas você tem que aguentar essas fases, porque aí você vai conquistando o que você busca e chegando lá onde você está. E tem que confiar no seu potencial. Acho que a gente fala muito de síndrome da impostora. Acho que tem outro lado, assim, por que não, assim? Então, eu acho que a confiança ajuda muito associada à resiliência. Eu vou reformular aqui, já que resiliência... Eu roubei sem querer. Sem querer. Mas que bom que a gente Mas concorda. a gente está em vários fóruns juntas, então a resiliência é algo que, para a gente, é super importante. Mas, enfim, eu acho que não só a resiliência, mas eu acho que quando a gente sabe o que a gente quer, a gente corre atrás. Assim, na minha visão, tudo que nós, mulheres, né, a gente se propõe a fazer direito, a gente faz muito bem. Né? Então, eu acho que aqui, assim, ter na cabeça onde a gente quer chegar e trabalhar para isso. Acho que não tem sorte, e eu acho que aqui realmente trabalhar, né, acreditar e ter muita resiliência, e a gente vai chegando. E acho que quanto mais a gente puder também trazer junto, né, essas pessoas, essas mulheres que querem, né, vir junto com a gente também, eu acho que quanto mais, melhor. No banco a gente fala muito vamos de turma, eu acho que essa é uma frase boa, né? Se a gente conseguir todas nós de turma aqui, eu acho que a gente consegue chegar melhor. Acho que só para finalizar e complementar tudo que vocês já falaram, acho que é importante a gente achar o nosso propósito e correr atrás, né? Acho que complementando mesmo o que todas falaram, para mim foi muito importante, né, buscar um propósito. Acho que propósito a gente, cada um tem o seu e a gente tem que entender, buscar e correr atrás. No final das contas é isso, é o que falam. Hoje em dia não se fala mais, né, faça o que você ama, ame o que você faça, o que você faz. Então eu acho que é isso. A gente tem que ter um propósito, tem que correr atrás e gostar muito do que a gente faz, porque quando a gente faz com amor também é natural que a gente consiga crescer e ganhar cada vez mais espaço, nós como mulheres. Juliana, Paula e Faiga, muito obrigada pelo tempo de vocês, obrigada a todo mundo que acompanhou esse painel. O Itaú tem um stand aqui do lado, então quem quiser estender um pouquinho essa conversa, a gente vai estar lá atendendo quem tiver interesse. Obrigada, pessoal. Obrigada, pessoal.